Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para o teu coração. Hoje vamos ver um vídeo impressionante. Você acredita em revelação? Você acredita que Deus ele pode avisar a pessoa daquilo que está por vir? Hoje iremos ver o que Deus revelou para o pastor Luiz Antônio em 2007, enquanto ele pregava nos Gideões. Ele ali previu a sua morte, teve uma revelação divina do que ia acontecer. Deus o avisou, porque a palavra de Deus nos dá essa confiança, nos faz acreditar nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim em Amós, capítulo 3, no seu versículo 7. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo e os profetas. Bramiu o leão, quem não temerás? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, muitas das vezes, Deus ele revela aquilo que vai acontecer. Às vezes a própria pessoa que está recebendo esta revelação divina não entende o que Deus está fazendo ou o que irá fazer no futuro. E aqui, passou em vários jornais nessa época da morte, de várias pessoas que morreram no voo da TAM. E ali Deus revelou 3 meses antes para o pastor Luiz Antônio. Olha que tremendo o que Deus revelou para ele. Assista comigo um pedacinho dessa revelação. Eu estou dizendo isso pela primeira vez. Somente a minha esposa acompanhou esta experiência. Foi nesses dias que eu tive um arrebatamento de espírito. Olha que tremendo. Era uma madrugada, eu estava em casa. Após orar por alguns momentos, Deus revelou para ele em sonhos. fui deitar-me e não dormi. O Senhor me arrebatou em espírito. E eu já repeti, e vou dizer de novo, eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência, mas, pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu chorei a madrugada toda e disse para minha esposa, eu não queria voltar de lá. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou 2 situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir. Olha a revelação. Para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou o momento que eu cheguei num lugar alto e quem estava comigo disse, volta. Eu disse, por que é que eu tenho que voltar? Porque ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo. Glória a Deus. Eu estou concluindo a mensagem. O Espírito de Deus me ordena te dizer, ainda tem muita coisa para ser feita. Não era de desânimo não, meu companheiro, amigo e colega. Ainda tem muita coisa para você fazer. Quando retornei, me acordei, chorei por toda a madrugada. Olha que tremendo. Eu disse, Senhor, eu já me sinto cansado, ou quebrado. Fui para a oração da manhã. E o Espírito de Deus disse, jejua um pouco mais. Ora um pouco mais. Chora um pouco mais. Prega um pouco mais. Clama um pouco mais. Recebe um pouco mais. Porque nós estamos no vale de Refaim.
Eu gostaria de saber, na conclusão desta mensagem, quantos querem renovar o seu compromisso com o desafio. Amém, amados? O interessante é que ali não falou claramente, né, que o que iria acontecer, mas quando ele tem essa revelação de pessoas enroladas, fogo, e ele vai dizer que ele estava num lugar lindo, que ele não queria voltar, né? Deus arrebata ele em sonhos, e ele chora muito ao falar para sua esposa que no lugar que ele estava era tão lindo, tão maravilhoso, que ele não queria voltar. Sabe que lugar é este? É os céus, é a glória, para onde aqueles que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida irão morar. Este lugar nos espera. E olha o que Deus está dizendo para ele, sabe? Disse para ele: ora um pouco mais, jejua um pouco mais, busca mais a minha presença, porque Deus estava preparando ele para estar neste lugar para todo sempre. Ali, quando houve a queda daquele avião, as pessoas ali perderam o seu corpo. Ali, o seu corpo voltou para o pó, mas a sua alma e o seu espírito já estava diante de Deus. Por quê? Porque ele morreu salvo. Ele morreu em Cristo. Duro é para uma pessoa morrer sem Cristo, morrer sem Deus, porque não tem como ter salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, ele é o único caminho. Ele é a única forma do ser humano conseguir a salvação. Ninguém será salvo por obras, ninguém será salvo porque é bondoso. Seremos salvos por crer no sacrifício de Jesus na cruz e aceitar esse sacrifício e viver para Jesus. Então vamos colocar a nossa vida diante do altar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor há de nos recolher. Nós não sabemos o dia que iremos fechar os nossos olhos para este mundo, sabe? E a realidade é que só existe dois lugares, céu ou inferno. Para onde você quer ir? Eu quero ir para os céus. Quero estar para sempre com o Senhor, neste lugar maravilhoso que o pastor Luiz Antônio teve a revelação, um lugar tão lindo que ele não queria voltar. Ele queria estar lá, por quê? Porque os céus é maravilhoso e os céus foi feito para mim e para você que está me ouvindo. Basta somente crer no Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, aceitar Ele dentro do seu coração e viver com Ele para todo sempre. Espero que esse testemunho tenha edificado a sua fé, a sua vida, em o nome de Jesus, porque Deus ainda revela o que Ele há de fazer. Ele ainda revela os seus segredos ao seu servo e os seus profetas, como diz a palavra de Deus em Amós, capítulo 3 e versículo 7. Então vamos nos estar preparados, vamos voltar a orar. Sabe, eu gosto muito de ver essas mensagens antigas que traz uma nostalgia de pessoas que construíam a sua vida debaixo de oração, de palavra e de revelação divina. E nós temos que voltar a ter essa sensibilidade da presença de Deus. Porque se nós andarmos com a nossa mente nas coisas da terra, iremos pensar só em coisas terrenas. Mas se pensarmos nas coisas do alto, seremos pessoas espirituais que experimentaremos coisas grandes e maravilhosas espirituais de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. É muito importante para que esse canal, essas pregações de vida, sabe, do evangelho genuíno, venha chegar a outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.